Hoje nós vamos fazer um bate-papo sem pressa sobre nutrologia na cirurgia plástica. Eu sou a doutora Adriana Borel, eu sou nutróloga e nefrologista e tenho tido muita experiência com os benefícios dessa associação. Como o seu pós-operatório pode ser melhor se você se preparar para a cirurgia plástica. E não só para a cirurgia plástica, para qualquer tipo de cirurgia, né? A cirurgia, ela é um trauma. Todo trauma terá um processo aí de cicatrização, inflamação, oxidação, né? O estímulo aí da cascata de coagulação, e a gente precisa ter reserva para conseguir ter um pós-operatório adequado. Hoje a cirurgia plástica tem olhado isso com bons resultados, porque a princípio o objetivo do paciente é a estética não pode errar, mas com o tempo nós temos visto que a questão da saúde também tem sido muito melhor, né? O paciente chega bem para a cirurgia, o pós-operatório imediato é outro. Quem acompanha o paciente, as fisioterapeutas, as enfermeiras falam que o pós-operatório, o paciente não está, entre aspas, morto, né? Ele está mais disposto, né? Então, se ele tem, às vezes, estoque de ferro baixo, a gente faz a reposição. Se ele tem hipovitaminose, ele já chega bem. Por quê? Porque a gente precisa, em geral, muito das vitaminas para ter uma boa cicatrização, né? Então, como que a gente vai fazer uma cicatrização que depende, por exemplo, de vitaminas lipossolúveis, igual a vitamina A, D, E e K, né? Vitaminas hidrossolúveis, igual o complexo B, é muito importante para a gente ter uma boa cicatrização. A vitamina C faz parte da estrutura, ela estimula a formação do colágeno. O colágeno ele precisa de aminoácidos para ser formado. Então, se você não tiver uma boa nutrição, se você não tiver um aporte de vitaminas, uma reserva, né? Porque você vai gastar aquilo ali. Você acaba tendo um pós-operatório ruim se você tem uma obesidade, uma resistência à insulina, a chance de você ter, às vezes, a deiscência da sutura, né? A abertura ali da parte cirúrgica, porque alguns pacientes às vezes operam e a cirurgia abre, que foi bem preparado, e não é uma questão só da técnica do cirurgião, às vezes as técnicas são as melhores, mas o paciente que não está, né, que está num grau de inflamação muito alto, que ele não tem essa reserva para conseguir fazer uma boa cicatrização, ele pode, às vezes, abrir a cirurgia, aumenta a chance de infecção. Então, como a gente não pode dar essa oportunidade para cirurgia nenhuma, lógico, mas no caso, que falando da cirurgia plástica, o nosso trabalho aqui tem tido ótimos resultados com essa preparação para o paciente. Ele já faz toda uma suplementação, tanto oral, injetável, aquilo que ele tiver demanda, até porque às vezes o tempo é curto, né? A pessoa quer fazer a cirurgia plástica amanhã, então eu sempre peço pelo menos uns 30, 60 dias, seria o ideal para a gente conseguir fazer um controle da microbiota intestinal do paciente, né? Que normalmente as pessoas têm desbiose, então tratar isso daí, né? Entrar aí com prebióticos, probióticos, para a gente ter um intestino bem funcionante, porque depois no pós-operatório a gente pode ter reações inflamatórias e piora dessa questão intestinal. Então, o paciente que não está muito bem preparado, que tem uma desbiose, já tem às vezes uma constipação ou diarreia antes da cirurgia, vai ser muito pior depois da cirurgia. Então, às vezes a gente tem aqueles quadros de extensão abdominal, dor, o paciente tem constipação intestinal, tem que fazer todo um tratamento para aquilo ali. Então, quando você se prepara para fazer uma cirurgia plástica ou outra cirurgia, essa questão do intestino é de extrema importância, até porque é no intestino que a gente tem o controle ali de todos os fatores da questão imunológica, questão de produção hormonal, de serotonina, de absorção de vitaminas. Então, um intestino bem preparado já é um passo à frente que você está para ter um pós-operatório melhor. Okay? Então, essa questão das vitaminas é muito importante a gente fazer a dosagem e a suplementação. A questão da vitamina C, hoje no meu consultório, vários pacientes chegam com a vitamina C baixa, né? Por quê? Como que está o estilo de vida do paciente? As pessoas não têm ingerido frutas cítricas. Quem aí ingere limão, laranja, abacaxi? Hoje em dia você come o que dá, né? Então, assim, nessa pressa, nessa correria, nessas altas demandas do trabalho, dos estudos, então as frutas têm sido deixadas de lado, frutas, verduras, legumes.
Então, um paciente que já chega com a vitamina C baixa, a chance dele ter um pós-operatório ruim de cicatrização é muito grande. E a questão da desnutrição, né? Às vezes, nós temos pacientes que têm, inclusive, obesidade. Então, normalmente, o paciente que tem obesidade, ele tem que tratar essa obesidade, reduzir, né, ter a perda de peso, porque esse excesso de peso pode ser inflamatório. Então, a gente faz um tratamento, redução dessa gordura, do peso corporal, para ter uma cirurgia melhor, um pós-operatório melhor. E muitas vezes, esses pacientes que têm essa gordura abdominal, que são sedentários, têm uma massa muscular baixa, que a gente chama de sarcopenia. Então, um paciente que não tem uma reserva muscular boa, não é um paciente apto, né, em boas condições para fazer um procedimento cirúrgico. Por quê? O pós-operatório ele vai ficar parado, ele não vai conseguir fazer exercício, ele precisa de ficar em repouso e às vezes não consegue se alimentar o suficiente, porque às vezes tem dor. Então, de onde o seu organismo vai tirar essa energia? Às vezes do músculo que você nem tem reserva. Então, você está com uma quantidade de massa muscular adequada, com o uso de suplementação, se necessário, proteico no pré e no pós-operatório, é muito importante para que você fique bem, porque a gente vai ter esse momento de recuperação, que você pode ter um catabolismo e utilizar, né, do músculo tão precioso. Então, isso também é extremamente importante que a gente faça a avaliação, o tratamento, e às vezes a cirurgia tem que ser sim postergada. Nós temos que colocar os critérios de possibilidade de nutrição para a gente tratar o paciente, ele chegar bem para a cirurgia e ter um pós-operatório adequado. E a imunonutrição, né? Hoje tem aumentado muito a quantidade de estudos em cima disso. Como que você, entrando com algumas suplementações, isso pode sim reduzir a chance de ter processo infeccioso, melhorar, otimizar a imunidade. O que é imunidade, gente? A imunidade, ele é um resumo de como você está num todo. Então, paciente que não come bem, que é estressado, que não dorme, que não faz exercício, é sedentário, é um paciente que a imunidade ele não vai estar muito legal. Aí você vai e coloca ele num trauma, que é uma cirurgia, às vezes até pequena, pode sim ter repercussões. Então, a gente também trabalha essa questão imunológica. Se o paciente tiver uma demanda, às vezes também pode ser postergada para a gente resolver. Né? Hoje, na minha experiência, no pré-operatório dos pacientes, às vezes os pacientes são assintomáticos e a gente consegue dar diagnósticos de questões que eles não tinham ideia que tinham. Por exemplo, uma paciente minha, num pré-operatório assintomático, nós vimos que ela tinha doença celíaca, né? Uma doença autoimune, pode ter repercussões graves, tanto no pré-operatório, no pós, na vida da paciente, né? Que foi diagnosticada aí no pré-operatório de uma cirurgia estética. E agora ela mudou o estilo de vida, e tirou o glúten e certamente vai ter um curso muito melhor da vida. E por que isso foi levantado? Se a paciente ela era assintomática. O paciente tinha várias hipovitaminoses, uma doença inflamatória no curso ali do trato gastrointestinal que não absorvia bem. Então, assim, foi questionado essa hipótese, foi confirmado com a endoscopia. Então, só para vocês entenderem como que é importante. O fato de você ser jovem, você estar assintomático, não te isenta de ter algumas questões que a gente precisa de tratar para fazer uma cirurgia estética. Então, é muito importante essa consulta, tá? A conversa sobre alimentação é muito importante, porque por mais que você às vezes está vivendo uma vida toda bagunçada faz muito tempo, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de se priorizar, tempo de organizar a sua vida, as suas escolhas alimentares. Se a gente não se organizar, colocar ali na sua rotina o que é o correto, o que é o saudável, no dia você vai comer o que tem. Então, para a gente evitar isso, precisamos sim de um acompanhamento com nutrólogo, com nutricionista para a vida, inclusive o seu pós-operatório. Se você não tiver essa capacidade de entender que uma cirurgia estética vai resolver aquilo provisório, né, se você não sair daquela cirurgia linda, né? Hoje a cirurgia, eu sou apaixonada, cada tecnologia maravilhosa, por cima dessa equipe que eu trabalho, que são certamente os melhores cirurgiões que eu conheço. O pós-operatório tem que ser mantido. Se você voltar para o sedentarismo, as suas escolhas alimentares erradas, você vai ter o reganho. E às vezes o reganho de uma forma muito pior. E também qual tipo de dieta, né, que a gente vai escolher para um preparo para qualquer cirurgia. Então, os estudos mostram que nós temos muito benefícios no uso da dieta cetogênica, na dieta low carb, que tem esse índice glicêmico, essa quantidade de carboidrato menor.
É difícil de fazer? É difícil de fazer, gente. Mas se você pensa que você está indo fazer um procedimento cirúrgico, é algo que vale a pena você se esforçar. Por quê? O álcool, os carboidratos, o açúcar, eles podem aumentar essa questão de inflamação, aumentando também a resistência à insulina, e isso é muito ruim para o seu pós-operatório. A cicatrização, você precisa estar tudo muito bem, porque o pós-operatório, reações inflamatórias, você pode já ter um aumento de glicemia, é uma questão reativa de qualquer processo inflamatório, pode aumentar a sua glicose. Então, se você já dá essa demanda alta para o seu pâncreas antes da cirurgia, chega lá, já tem essa confusão que ele tem que dar um jeito de resolver, então é bom você chegar preparado, como se estivesse dando um descanso para o seu pâncreas. Não vamos sobrecarregar com açúcar, com álcool. Se prepare, faça uma dieta adequada, faça exercício físico de uma forma leve. Não tenha a sua rotina, mas rotinas muito pesadas de atleta precisam ser reduzidas, tá? O excesso de exercício físico, mas eu falo de uma forma extenuante. Para atletas não é interessante, porque isso pode ser pró-inflamatório. Então mantenha a sua rotina de exercício físicos leve, né? Não precisa de parar de fazer exercício, mantenha a sua rotina, suspender o álcool, suspender o máximo possível desse carboidrato, do açúcar, né, para você ter esse pós-operatório interessante. Depois, ficou bonito, a gente volta aos poucos, mas é algo que vale a pena a gente se organizar para ter bons resultados. Então, o recado que eu tenho para vocês é que se vocês têm interesse de fazer uma cirurgia plástica ou qualquer outra cirurgia, tá? Esses estudos, esses resultados ótimos que nós temos visto, tem que ser expandido para todas as áreas. Todo paciente que tem uma cirurgia eletiva, que não é de urgência, deveria estar se preparando para que você tenha uma reserva tanto de vitaminas, tanto de músculo, tanto de aporte proteico, para que você possa ter um pós-operatório muito melhor, mais tranquilo, menos dolorido, menos sofrido. Então, se vocês estiverem desejando essa cirurgia plástica do sonho, né? Eu sugiro que vocês me procurem. Eu tenho um Instagram, que é a doutora Adriana Borel. Entre em contato, posso tirar suas dúvidas, mostrar para vocês também como que o pós-operatório tem sido excelente, como que os pacientes têm ficado muito bem, com uma ótima recuperação, tanto da parte estética, que a princípio é o objetivo, mas o mais importante, quanto da parte da saúde, ok?